Olá. A Bíblia judaica, que foi mais tarde adotada pelos cristãos, afirma em várias passagens, por exemplo, em Gênesis 3:19, que nós somos pó e que ao pó voltaremos a ser pó. Pó aqui significa poeira, significa uma partícula de poeira do cosmos, uma partícula material infinitamente pequena se comparada com o cosmos. Só que essa frase, ela contém o mistério das criações em série. A vida é cíclica e não há uma criação única. Há várias criações. O universo também vive, depois morre e depois renasce. Ou, se vocês preferirem não dizer que o universo morre jamais, tá bom, porque as palavras nunca são suficientes para descrever tudo exatamente, podemos dizer que o universo adormece. Tem uma noite de Brahma, na tradição oriental, e depois tem um novo dia de Brahma. Então o universo adormece e acorda de novo. Quando ele acorda, nós temos uma criação, porque ele vem do inominável, do indescritível descanso, entre aspas, eterno. Ele termina uma eternidade e começa uma outra eternidade que é ativa. Terminou uma eternidade de descanso e começa uma eternidade de construção, de renovação e de, vamos dizer assim, continuidade no plano físico. Mas não só no plano físico, essa é a questão. Ou seja, nós não somos só físicos, nós não somos só pó. De um outro ponto de vista, quando acontece que supostamente nós voltamos a ser pó, o que acontece é que nós voltamos a ser luz, voltamos a ser espírito puro e deixamos de lado o pó. Isso depende se você está falando do seu eu inferior para o seu eu inferior, que é o eu material, ou está falando do seu eu espiritual, que é o eu superior, a alma eterna. A alma eterna em nós está ligada na tradição cristã a Jesus Cristo, portanto ela é uma alma eterna, ela não morre com o pó, ela não está presa ao pó, ela se desprende do pó quando ela quer. Então quando nós dizemos que nós vamos voltar ao pó, nós estamos falando de nós como eus materiais, eus animais, eus densos, eus que estão presos, nossa consciência que está presa aos 5 sentidos físicos. Isso sim, volta ao pó junto com o corpo físico. Mas o nosso verdadeiro eu, o nosso eu interno e superior, aquilo em nós que é essencial, tá? E que aprende com a tradição mística de todos os povos, potencialmente, esse não morre, porque esse não é pó, esse é luz. Então, quando aquela precária combinação de céu e terra, que a cada ser humano morre apenas a combinação. Aí o que é divino sobe, a alma espiritual sobe e larga o pó para baixo, e o pó fica inanimado, volta a ser mera matéria. É isso que acontece quando nós concluímos uma encarnação. Mas assim como o universo nasce de novo e tem de vez em quando uma nova criação eterna, assim também nós adormecemos entre uma encarnação e outra e voltamos a acordar num corpo novo. É o processo da reencarnação que aparece no cristianismo primitivo claramente. Tudo é cíclico. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo reencarna. E cada dia da nossa vida é uma pequena encarnação. Nós, vamos dizer assim, morremos para os 5 sentidos quando adormecemos profundamente. E nós renascemos para os 5 sentidos quando nós acordamos pela manhã. Tá? Então, a questão nossa é darmos uma espécie de salto para o nosso interior e um salto para cima, uma queda para o alto, enquanto estamos ainda unindo
o pó e a estrela, o pó e a luz eterna, dá um salto para cima, uma queda para o alto, renunciando ao apego material, para descobrir a sabedoria eterna que está acima desse ciclo sofrido de nascer, crescer, envelhecer, enfraquecer e, entre aspas, morrer, quer dizer, largar o pó. Morrer é largar o pó. Nascer é abraçar o pó. E aqui você tem o mistério da compaixão universal, porque o espírito, uma e outra vez, o espírito superior, uma e outra vez, tanto no macrocosmo como no microcosmo, ele abraça a matéria. Tá? Então, ao abraçar a matéria, a nossa alma imortal provoca um novo ciclo de reencarnação. Quando nasce uma criança é porque um espírito imortal abraçou a matéria. E vai então ter mais uma aula. Vai ser mais um aluno na aula durante aí, no máximo, cerca de 100 anos, um século. E depois vai ficar aí 1.000, 2.000, 3.000, até 4.000, segundo Mahatma Letter, segundo as cartas dos Mahatmas, até 4.000 anos entre uma vida e outra, mastigando aquilo no paraíso eterno entre uma encarnação e outra, que são os níveis superiores do pós-morte. Então nós temos em microcosmo, cada um de nós tem todo o processo cósmico. Nas cartas dos Mahatmas você vai ver que cada bebê, antes do nascimento, o bebê está refazendo todo o drama da criação cósmica, cada feto. Cada feto é divino no sentido de que ele está reproduzindo em miniatura toda a criação do cosmos, todo o Gênesis. Depois ele vai caminhar como um réptil, vai ter a vida emocional de um animal, vai se erguer como animal, como animal pensante, como ser humano pensante, e aí vai aprender a se orientar e vai começar a aprender espiritualmente a sua lição de uma maneira mais forte, a partir da adolescência e da vida adulta jovem. Então cada um de nós tem todos esses ciclos. Nós temos em nós a estrela ou divindade indescritível, nós temos a luz da estrela, que é a luz espiritual, o princípio crístico, o princípio búdico. Todos os ensinamentos espirituais trazem essa luz, os autênticos, é claro. E depois temos o pó. As religiões também têm isso. As religiões têm o princípio supremo, ao qual elas costumam dar um nome, muitas vezes usado dogmaticamente, mas elas têm um ponto absoluto, indescritível, de centro de inspiração espiritual, que corresponde à estrela. Elas têm a luz, que é o ensinamento e a vivência direta da noção da estrela do cosmos. E depois as religiões também têm o aspecto mortal, precário, o pó, que são as corporações religiosas e com frequência o instinto do rebanho, o nós contra eles, a nossa religião é a única autêntica, a nossa igreja, a nossa seita é a única autêntica e etc. Agora, a luz da estrela nos convida a ser o suficientemente espirituais na nossa própria tradição religiosa ou filosófica ou espiritual, suficientemente espirituais, suficientemente sábios para poder enxergar sabedoria nos outros, mas além dos muros burocráticos, ideológicos, ritualísticos que existam. E aí, então, na medida em que a gente tem uma noção de que há uma estrela, que há uma luz em cada alma, ou se você quiser, que Cristo está presente em cada alma, que Deus está presente em cada um, compreendendo isso, nós vamos além
das burocratizações religiosas e seguramente na vida política vamos ir além dos fanatismos políticos e da violência militar também entre as nações. Mas isso tudo começa em cada alma. A evolução do mundo, a iluminação do mundo começa na alma de cada um, começa anônima e silenciosamente. Nós temos uma escada de Jacó dentro de cada um de nós, que é aquela escada pela qual os anjos sobem e descem. A energia divina desce na forma de compaixão e a energia terrestre sobe na forma de autoaperfeiçoamento e aspiração pela divindade e busca de Cristo, busca do Senhor, busca de Deus, busca da sabedoria e tentativa de ser um discípulo da sabedoria universal, conforme for o caso. Aqui e agora, cada dia nós temos uma oportunidade. Não. Cada dia nós temos inúmeras oportunidades. E temos uma capacidade limitada de localizar essas oportunidades de aprendizado espiritual e uma capacidade limitada de aproveitá-las, de viver à altura do nosso ideal espiritual, para não perder tempo. Perda de tempo é viver só com objetivos materiais. Isso é perda de tempo, infelizmente. Aproveitar o tempo é saber, meu corpo físico não é imortal. Eu tenho um certo prazo para aprender certas coisas. O que eu quero aprender a isso? O que eu quero aprender? Eu posso descobrir coisas que vão ser válidas para sempre, ou posso perder o tempo com ninharias. Essa é a opção para cada um de nós.